no meio jornalístico, entre estudantes e na própria sociedade, e a gente decidiu evoluir essa campanha para esse seminário que acontece hoje. E aí a gente se debruçou sobre o tema e decidiu fazer essa coisa assim mais intimista mesmo, não abrir muito para fazer uma coisa muito grande, porque a gente resolveu primar pela qualidade e não pela quantidade. A gente vai dar repercussão a isso na TV Assembleia, a gente está fazendo a transmissão pelas nossas redes sociais, vamos reexibir várias vezes esse seminário na grade da TV Assembleia. Desde já convido todos vocês, a quem não conhece ainda, a conhecer o canal 40.2, TV aberta, a TV Assembleia. E, enfim, e a gente decidiu e encontrou colaboradores prestigiados e detentores de muito saber e conhecimento sobre o tema, para estar compartilhando com vocês e trocando essa ideia, fazendo essa troca de informações sobre esse tema. O seminário é composto basicamente por 2 mesas redondas, onde primeiro a gente vai discutir mais a questão de direito e depois mais a questão do jornalismo mesmo, da imprensa, do papel da imprensa e como a imprensa se relaciona com esse tema. Para fazer a abertura do seminário, eu passo a palavra, a partir de agora, ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, que, inclusive, é autor de uma lei que foi publicada ontem no Diário Oficial, que estabelece uma semana de conscientização, justamente com realização de seminários, de palestras, de atividades que chamem a atenção para esse tema. Então, passo a palavra ao presidente Adriano Galdino. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria, um prazer recebê-los aqui na casa de Epitácio Pessoa. Eu quero de início agradecer a Deus a oportunidade de estar vivo e olhando nos olhos de cada um de vocês. Cumprimentar aqui os nossos deputados Aniele Paulino, que é líder da oposição na casa, e o nosso Valber Virgulino, que também faz parte da bancada da oposição. São 2 valorosos deputados que realmente têm um grande trabalho em prol da Paraíba e dos paraibanos, e para mim muito me honra a presença deles aqui comigo. Quero convidar o Coronel Arnaldo para fazer aqui parte da mesa, porque o Coronel é especialista em direito cibernético, doutor, né? Doutor em direito cibernético. Mas vamos começar um pouco. Eu vou abrir esse seminário fazendo uma conversa informal com os senhores. Desculpa, ainda estou me recuperando de uma virose. Fazer uma conversa informal com os senhores, as senhoras e as senhoritas também. Fico muito feliz em ver uma quantidade significativa de jovens aqui na plateia, muito bacana. Mas por que eu me preocupei e por que eu comecei a abrir esse debate na casa através de uma lei e agora através do seminário sobre essa questão de fake news? Primeiro, a minha preocupação, bem antes, comecei a pensar sobre o papel da imprensa. E comecei a pensar também assim para mim, um dia eu indaguei a mim mesmo, quais são os programas de rádio, quais são os programas de televisão, quais são os jornais que eu, como pai, recomendaria para minhas 3 filhas lerem ou assistirem ou ouvirem. Eu fiz essa pergunta a mim mesmo lá atrás. E é uma pergunta que eu gostaria que cada um de vocês fizessem a vocês mesmos. Nas grades das televisões brasileiras, nas grades dos rádios brasileiros, ou nos jornais escritos, ou nos sites escritos pelo Brasil afora, qual deles vocês realmente confiam e acham importante que seus filhos possam ler, assistir, ouvir cada um deles? É uma pergunta que, no mínimo, a gente vai ter que parar para pensar, para poder responder. De imediato, quase ninguém tem uma resposta na ponta da língua. Isso
me preocupou e me preocupa ainda hoje. Porque nós precisamos de uma imprensa que possa formar jovens, que possa formar pais e mães de famílias com conhecimento, com qualidade, com independência, com espírito público, de uma imprensa que possa valorizar a defesa do Estado Democrático de Direito, a defesa das instituições brasileiras, a defesa da democracia, do respeito às pessoas e aos indivíduos. Uma pergunta que eu sempre ensinei às minhas filhas, eu acho que também vale a pena colocar aqui. Eu sempre digo a elas, quando chegarem em algum canto, ou forem utilizar alguma coisa pública ou privada, pergunte: eu tenho esse direito? Esse direito é meu? São questões que a gente precisa estar sempre levantando nesse país. Porque eu me cansei, eu vou dar aqui exemplos práticos que vocês também acompanham no dia a dia. Eu me cansei, deputado Ranieri, de ver reportagens dizendo que, por exemplo, ovo faz bem para a saúde. Aí cita um monte de coisas que o ovo ajuda na alimentação, na saúde, etc, etc. Tempos depois, sai uma reportagem ali nacional dizendo que ovo prejudica a saúde. Numa semana o frango, o galeto é bom para a saúde. Na outra semana já não presta mais. Já ofende, já tem hormônio, já tem isso, já tem aquilo. A carne vermelha, a carne branca, enfim. São reportagens que mudam o foco e mudam o entendimento. Por quê? O que é que está por trás dessas reportagens? São interesses econômicos, comerciais, mas onde é que está a verdade? Quem está falando a verdade? É quem defende que o frango é bom ou quem defende que o frango faz mal à saúde? Onde é que está a verdade? E nós ficamos nesse tiroteio, lendo uma coisa, lendo outra, e por trás está interesses comerciais fortíssimos. Eu citei apenas a questão de 2 alimentos, mas o fake news e o papel da imprensa hoje está disseminado na moda, na indústria, dentro das empresas, na competição. Todos os lugares as pessoas têm utilizado o fake news como uma ferramenta de trabalho, como se fosse legítima essa ferramenta. Isso que me deixa mais indignado. Muita gente a utilizando como se fosse uma ferramenta legítima. Nós passamos agora e acompanhamos a eleição do atual presidente dos Estados Unidos, a maior democracia desse país, e o atual presidente foi eleito também por ter utilizado fake news. E utilizou em larga escala. A minha preocupação hoje, companheiros e companheiras, é que as pessoas estão achando que a utilização dessa ferramenta é legítima, é necessária. E nós precisamos fazer o contraponto. Nós precisamos de notícias verdadeiras, limpas. Porque quem está do outro lado, que está lendo, é um jovem que quer se preparar para um concurso, para um vestibular. É um pai de família que quer aprender para ensinar seus filhos, ou utilizar aqueles conhecimentos no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho que ele está inserido. É uma mãe que quer aprender para ensinar seus filhos,
ou também conquistar um espaço no mercado de trabalho. E essa luta tem que ser nossa, sociedade, para que nós possamos realmente fortalecer os verdadeiros veículos de imprensa, os verdadeiros jornalistas que primam e que primem pela verdade. Quando eu falo jornalistas, hoje não estou mais nem falando só naqueles que estão naqueles veículos de comunicação oficiais ou tradicionais. Estou falando também dos blogueiros, da turma dos sites, da turma que está aí com seus vídeos em YouTube, enfim, as pessoas que estão na rede social, deputado Cabo Gilberto também, companheiro nosso aqui da Assembleia, me traga uma cadeira aqui, tem uma cadeira ali. Muito nos orgulha a sua presença aqui, deputado. Então nós precisamos abrir esse debate e enfrentar com muita coragem e disposição. Agora mesmo no Campina Grande está sendo vítima de um fake news, né? O cara lá, Campinas do Sul, alguém disse que é Campina Grande e a turma quer que seja Campina Grande mesmo, né? E não adianta dizer, não é Campina do Sul, não, é Campina Grande. E a turma quer que seja verdade. E é pior que tem uma turma que defende a mentira com tanta verdade que a gente fica até preocupado com isso. É uma coisa que nós precisamos reagir. Nós, sociedade, precisamos reagir. E esse seminário tem essa preocupação. Tem essa preocupação de abrir esse debate. A Casa de Deputados Pessoa já contribuiu com a lei. E essa lei, durante um ano, numa semana no mínimo, a gente vai discutir essa questão de fake news. E esse seminário já é fruto dessa lei, para que nós possamos cada vez mais nos preparar para enfrentar essa mazela, que eu considero uma das maiores mazelas atuais. Depois das drogas, eu acho que essa questão de fake news é a segunda mazela social. Porque disseminar mentiras. Alguém disse a mim ali no plenário, lembrando Ariano Suassuna, se vivo fosse, ele dizia, disseminar boato, fuxique e fofoca, né? Como se verdade fosse, atingindo pessoas, sociedade, às vezes grupos religiosos, enfim. O prejuízo é muito grande. E nós só iremos vencer essa batalha se houver o engajamento de todos nós, sociedade, para que a gente possa fazer esse enfrentamento. Eu estava dizendo aqui agora, e vou repetir mais uma vez. Tem um fato aí de um estudante lá em Campinas do Sul, lá para as bandas do sul do país. Alguém trouxe que era para Campina Grande. Se você pegar 10 pessoas em Campina Grande hoje, e se perguntar sobre o tema, 11 vai dizer que é em Campina Grande. Se perguntar 10, 11 vai dizer que não, é aqui em Campina Grande, é no colégio tal. O fato é em Campinas do Sul. A zoada é para lá. Mas trouxeram para cá e as pessoas acreditam e defendem com a veemência, com a vontade que aquilo realmente fosse verdade. Deputado Júnior Araújo, vem aqui para a mesa também. Deputado Júnior Araújo, deputado da cidade de Cajazeira. Muito nos honra aqui com sua presença. Então essa batalha, companheiros e companheiras, é nossa. E nós só iremos vencê-la se houver o engajamento de todos. De todos. Porque senão nós vamos perder. E eu volto a dizer, para mim, depois das drogas, é a segunda mazela social desse país. Na atualidade. Eu declaro aberto o seminário, que os senhores e as senhoras façam bom proveito, que quem está vindo aqui pela primeira vez, por favor, levanta a mão. Quem está vindo na Assembleia pela primeira vez? A turma jovem aí.
que os senhores possam voltar a essa casa. São estudantes de direito, é? Ah, muito bem. Eu também tenho uma formação, eu sou advogado, sou engenheiro civil e advogado, viu? Aqui tem um advogado também, 2, Valber 3, Aniel também. Então, todos aqui são advogados, tá? Muito bom. Aí aqui, me perdoe se eu... Tem um colega meu, eu vou fugir do tema agora, viu? Vou fugir do tema, mas quando eu vejo os jovens, e a força está em vocês, está na juventude, né? Quando eu vejo os jovens, eu sempre gosto de colocar isso, e me perdoe se eu já repeti isso tantas vezes, mas tem um amigo meu em Campina Grande e disse: rapaz, eu não aguento mais. O nosso secretário dizendo que estou em entrevista marcada agora na Band News. Eu não aguento mais ouvir essa história, mas eu vou repetir para vocês. Hoje eu estou deputado estadual. Eu vou repetir mais para os jovens, né? E para as mães e para os pais também, mas mais para os jovens. Eu sou de Pocinhos, uma cidadezinha próxima a Campina Grande. E lá, na época, em Pocinhos, eu passei toda a minha infância e, como toda cidade pequena, as dificuldades são grandes. E eu precisei trabalhar cedo. Eu fui vendedor de confeito na feira de Pocinhos, fui garçom no Pocinhos Clube, trabalhei em mercadinho, lá do seu Genário dos Santos. Naquele tempo o açúcar vinha no saco de estopa, não vinha no saco plástico como pega hoje, não, vinha no saco de estopa, e pedrava. Você tem que quebrar na estaca, no cacete, depois botar num saquinho de papel. Eu me acordava de 5 da manhã para fazer esse trabalho. E eu só sou o que sou hoje porque minha mãe, que infelizmente está lutando contra o alemão e está perdendo essa guerra. Eu falo alemão é Alzheimer, viu? Ela dizia sempre a todos os filhos: meus filhos, estudem, porque a arma que o pobre tem para vencer na vida é o estudo. Se vocês não estudarem, vocês vão sofrer mais do que a gente sofre. E eu me agarrei nesse conselho de mãe, e foi através do estudo, do conhecimento, que eu consegui vencer preconceitos. Quem nasce em cidade pequena sempre tem algum preconceito, coloca logo o apelido na gente. Ei, Pocinhos? Ô Pocinhos. Na universidade só me chamavam de Pocinhos, que isso sempre me orgulhou. Venci preconceitos, venci barreiras, e através do conhecimento, do saber, eu consegui chegar aonde estou hoje. E cada um de vocês tem esse poder. Basta ter fé em Deus, determinação, coragem e poder de renúncia. Quem nasce pobre não tem o direito de ter tudo, não. Para ter uma coisa tem que abrir mão de outra. A coisa que eu mais gostava na vida, como é o nome desse cidadão de óculos que está aí na frente? Sim? Luan. A coisa que eu mais gostava na vida, Luan, no tempo de jovem, 14, 15 anos, era jogar futebol. De modéstia à parte, eu joguei muito bem futsal. No vestibular, no ano do vestibular, eu não joguei. No ano do vestibular, eu não joguei bola um dia sequer. Um dia sequer. Quando se quer uma coisa, tem que abrir mão de outras. Vocês aí que são jovens, querem ter o conhecimento necessário, tem que abrir mão de alguma coisa, da novela da Globo, talvez, das baladas do fim de semana, tem que abrir mão. O objetivo tem que estar acima, do dia a dia. Tem que ter sacrifício no meio, porque senão não se consegue as coisas. Eu falei isso para mostrar a vocês que o caminho que vocês querem chegar só depende de vocês. Só depende de cada um de vocês. Se acreditarem, tiverem fé em Deus, determinação e capacidade de renunciar, de abrir mão de conforto, sair da zona de conforto, vocês chegam onde quiserem chegar. É só querer, é só acreditar. Então, bom proveito para o seminário, fiquem todos com Deus e até breve, se Deus assim me permitir, e que vocês retornem a essa casa para acompanhar o nosso trabalho. Tá ok? Oi, amigo. Obrigado aí por terem vindo. Eu vou agora para a Band News. Agradecer ao presidente Adriano Godino pela abertura do seminário. Registrar a justificativa de ausência da deputada estadual Camila Toscano,
que enviou justificativa dizendo da sua impossibilidade de estar presente aqui, por estar cumprindo outras atividades parlamentares. Registrar a presença do presidente da Associação Paraibana de Imprensa, jornalista João Pinto, que muito nos honra com a sua presença. Assim também como a vice-presidente Sonila Serra, que participa também com a gente do seminário, compondo uma mesa. Ao tempo em que eu vou precisar desfazer a mesa, mas antes eu queria facultar a palavra aos deputados. Cabo Gilberto, 3 a 5 minutos para cada um dos que não vão compor a mesa, a Ranieri vai compor em seguida. E depois a gente desfaz a mesa e forma a primeira mesa redonda. Cabo Gilberto, por favor, pode fazer uso da palavra. Bom dia a todos, uma satisfação imensa participar desse seminário. É importante o tema, como bem frisou o presidente da casa. Hoje, praticamente, qualquer pessoa que pode ser vítima de fake news. Observamos isso, em especial, nas eleições do ano passado. Iremos observar nas eleições do ano que vem, faz parte. Sabemos que a natureza humana, tanto ela pode ser boa como pode ser ruim, e quando o ser humano ele utiliza o seu pensamento, a sua inteligência para o mal, ele consegue prejudicar diversas pessoas. Vou falar pelo nosso país, já teve casos de suicídio por conta de fake news, pessoas se suicidaram por conta de fake news, pessoas que ficam em depressão, um número enorme de pessoas que ficam em depressão por conta disso. Então é importante o tema. A Assembleia Legislativa da Paraíba está de parabéns por aprovar essa lei por unanimidade, e foi de autoria do presidente, não foi isso, comandante? Então eu quero parabenizar a todos por estarem aqui e se interessarem pelo tema. É muito importante o debate, a discussão, para sempre lutarmos contra as fake news de hoje e de amanhã. Ok, pessoal? Um bom dia e bom seminário. Obrigado ao Cabo Gilberto. Passa a palavra ao deputado delegado Valber Virgulino. Bom dia a todos. Uma satisfação participar desse seminário. Parabenizar o presidente Adriano Galdino pela iniciativa. O fake news nada mais é do que um crime cibernético. Então é um crime atual e um crime futurista. Quase nenhuma polícia do Brasil, a não ser a Polícia Federal, tem ferramentas e elementos para reprimir. Então, é um crime em voga, é um crime que merece debates, não só para repressão, mas, sobretudo, para prevenção. A sociedade civil organizada, os jovens, principalmente, eles têm que ter a noção do que é o fake news, do que é o crime cibernético, para poder também auxiliar o trabalho da segurança pública, da polícia, na prevenção. O segredo é conhecer para evitar ser atingido e ser vítima desse crime. Então, de parabéns ao presidente Adriano Galdino, de parabéns à Assembleia Legislativa, que inova. A Assembleia Legislativa hoje, ela trata dos temas mais variados, modernos ou não, mas temas importantes para a sociedade, e a Assembleia cumpre seu papel, o presidente cumpre seu papel, e nós, na qualidade de deputados, ficamos muito felizes em participar. Ao tempo que eu me coloco à disposição de todos, agradeço a presença também e colocar a Assembleia Legislativa à disposição de vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Agradecer ao deputado Valber Virgulino e passo a palavra ao deputado Júnior Araújo. Muito bom dia a todos os presentes, cumprimentar os colegas deputados, cumprimentar o palestrante, cumprimentar o presidente por este importante tema. Eu venho de uma cidade, da cidade de Cajazeiras, que é minha região e a minha cidade-mãe, que tem uma grande tradição radiofônica. Nós temos, para você ter ideia, hoje a maioria dos âncoras dos principais horários aqui de programa no rádio de João Pessoa, todos são da escola da cidade de Cajazeiras. E some-se a isso hoje, nos temas atuais, a rapidez da informação das mídias sociais. Se a gente fizer uma retrospectiva, uma rápida retrospectiva do histórico das redes sociais, nós vamos ver que nós tivemos etapas, iniciamos lá atrás com o Mirk, depois com o MSN, houve campanhas eleitorais que foi o Orkut, as últimas duas campanhas, ela foi basicamente em cima do Twitter, Facebook e Instagram, que é uma da moda, vamos dizer assim, atualmente.
E há, sobretudo, que ter uma responsabilidade muito grande, sobretudo com o que se divulga nessas mídias sociais, porque hoje é o meio de comunicação, no meu ponto de vista, o mais instantâneo que existe atualmente. Antes nós tínhamos o rádio era o meio de comunicação mais instantâneo que existia, e hoje é justamente as mídias sociais. O último exemplo que nós tivemos foi justamente com o falecimento de Gabriel Diniz. Para uma enxurrada, quando surgiu a informação, rapidamente se passa a compartilhar em grupos de WhatsApp e a gente tem o acesso quase que imediatamente das informações. Então tem que ter uma responsabilidade muito grande com o que se divulga nas mídias sociais, porque o que ela tem todo um lado positivo, mas tem também um lado obscuro, um lado extremamente negativo, e há de se ser ainda nesse instante um meio que não há normatizações, não há muito conhecimento, que não há uma fronteira de se reger, de se controlar o que é divulgado nas redes sociais. E o fake news, ela é a grande chagas hoje das informações, quando você usa que fake news nada mais é do que notícias falsas, e aí a gente tem que ter aqui esta casa, se atualizar, sobretudo para buscar meios de combater a fake news. Então eu quero parabenizar esta casa, parabenizar todos vocês que estão aqui, muitos estudantes que estão iniciando, é algo extremamente importante, porque é um tema muito atual e, como eu disse, ainda muito obscuro. Então, parabéns, um bom dia, faça um bom proveito do que será debatido aqui no dia de hoje, que eu tenho certeza que será muito, mas muito produtivo mesmo. Obrigado ao deputado Júnior Araújo. Eu vou precisar desfazer essa mesa, já convidando aos deputados estaduais que puderem permanecer com a gente, por favor. Será um prazer para a gente formar a nossa primeira mesa redonda, mantendo o coronel Arnaldo Sobrinho, que participa dessa primeira mesa, o deputado Ranieri Paulino, que concede entrevista e já volta para a mesa, convidar o professor Bruno Pontes, que vai ser o mediador desta primeira mesa, que vai tratar de direito, valores e fake news. Convido também a vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba, Yasmin Mendonça. Convido o coronel Arnaldo Sobrinho, que é doutor especialista em crimes cibernéticos e nos honra com a sua presença aqui também no nosso seminário. E para a gente, de fato, dar início ao nosso seminário, eu já passo a palavra ao professor Bruno Pontes, que é o mediador desta primeira mesa, enquanto o deputado estadual Ranieri Paulino termina de conceder a sua entrevista e se incorpora em seguida à mesa. Professor Bruno Pontes, fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia a todas. Nesse momento, com muita satisfação, na Assembleia Legislativa da Paraíba, e eu gostaria de convidar, nesse momento, a você colocar o seu aparelho telefônico no modo silencioso, no modo avião, para a gente dar início ao nosso seminário, que é uma temática tão importante, e para fazer parte de uma consequência de um ato legislativo, né, dessa lei que trabalha a temática sobre o seminário, o fórum de discussões sobre o combate à fake news, do que já foi discutido aqui sobre essa mesa. Então, o nosso primeiro seminário de combate à fake news, nessa mesa terá um momento de 1 hora, aproximadamente, de discussão. Farão parte aqui o deputado e empresário, também bacharel em Direito, Ranieri Paulino, a nossa advogada, que é vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia da Ordem, né, da OAB da Paraíba, e o coronel Arnaldo Sobrinho, que é doutor em Ciências Jurídicas e tem mestrado também em Direito Econômico, e nós estaremos discutindo sobre direito, valores e a fake news. Então, mediante isso, eu gostaria também de solicitar aos demais membros da mesa, de durante as suas falas e pronunciamentos, não ultrapassar o limite máximo de 15 minutos nas discussões, e que nós vamos trabalhar sobre liberdade de expressão no primeiro momento, falaremos sobre cyberterrorismo e também segurança da informação.
Essa mesa, então, ela será aberta posteriormente para um momento de pergunta, caso alguém da parte do seminário queira participar, e fazer uma breve introdução aqui, de fato, o que a gente vai discutir sobre fake news. Colocamos também essas imagens na tela para que você que está assistindo a essa mesa, essa discussão, possa ter algumas informações sobre a prevenção da fake news como uma notícia falsa sendo vinculada, né? Eu sou o professor Bruno Pontes, sou professor da Faculdade de Quixeramobim, no Ceará, sou responsável pelo Departamento de Educação, doutorado em Educação e também na área de Teologia, que é a minha formação inicial, e trabalho também com um grupo de pesquisa sobre hermenêuticas e pesquisas na área de informações falsas e interpretações textuais. Essa é a minha área de pesquisa, por isso que estamos aqui já fazendo parte de algumas entrevistas da casa. Sobre fake news, então, é comum o uso desse termo, né, anglicista, que significa notícias falsas, que é uma forma de imprensa que consiste na distribuição de deliberada desinformação ou boatos, via jornal impresso, televisivo, radiofônico ou ainda online, através das mídias sociais. Esse tipo de notícia é escrito e publicado com a intenção de enganar ou para obter ganhos financeiros ou políticos, e muitas vezes com manchetes sensacionalistas, exageradas ou evidentemente falsas, para chamar a atenção. O conteúdo intencionalmente enganoso, ele é falso e é diferente de uma proposta literária de gênero, como uma sátira, uma paródia, mas essas notícias, muitas vezes, elas empregam manchetes atraentes ou fabricadas para que compartilhe o máximo de possível de informações com um determinado propósito, que normalmente são negativos, né? Essas atividades, independente da veracidade publicada, as notícias falsas também prejudicam o profissional da área de imprensa, como também prejudica todos os demais profissionais envolvidos nessas notícias. E esse fácil acesso online acaba gerando também um lucro para alguns anunciantes e também um benefício para determinadas pessoas que utilizam o fake news e, às vezes, utilizam ele, seja para bens próprios, sejam eles falsos ou verdadeiros, para depois a gente discutir sobre isso. E, normalmente, esse gênero utiliza também das mídias sociais como instrumento de velocidade para propagar o máximo possível de desinformação, né, dessa pós-verdade a ser aplicada nessa estrutura caluniosa. E alguns pesquisadores têm desenvolvido um tipo de vacina psicológica para ajudar algumas pessoas a detectar essas falsas informações. O que nós precisamos aqui entender, no estado da Paraíba, por ser pioneiro na Casa Legislativa, com leis que sempre estão à frente da questão do direito, é a gente entender que hoje é o início de uma construção de uma cultura da verdade. É um compromisso que a Assembleia Legislativa está fazendo, com os demais participantes da mesa, de implantar essa visão de cultura da verdade. E para isso a gente vai discutir, então, dentro dessa temática, alguns pontos importantes, e eu vou facultar, é claro, o tempo e também a temática, falando sobre a ideia da liberdade de expressão, e gostaria que cada um tivesse um momento de fala, uma vez que é um ato constitucional, a nossa liberdade de expressão, e ela precisa ser feita, e até que limite eu posso utilizar da minha liberdade de expressão dentro do ambiente jurídico, para que ele não ofenda ou não interfira na vida privada ou pública de uma determinada pessoa. Então, abro o momento agora para a fala. Muito bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui diante dos senhores, debatendo um tema tão relevante para a sociedade, um tema que afeta a todos nós, que afeta o interesse público e que todos nós devemos estar vigilantes quanto à matéria. Então, parabenizo a todos vocês que estão aqui presentes por participarem desse momento tão único e tão pioneiro, como o doutor bem falou, no nosso estado da Paraíba. Pois bem, falar de liberdade de expressão é algo interessante. Liberdade de expressão tem previsão legal na nossa Constituição Federal, o escopo do ordenamento jurídico brasileiro, o ápice do ordenamento jurídico brasileiro, e tem previsão legal no nosso artigo 5º, inciso 9º da Constituição, no rol dos direitos e garantias fundamentais. Temos muitos estudantes de direito aqui, não é? Muitos estudantes? Pois bem, todos nós sabemos que os direitos e garantias fundamentais, eles não são absolutos, portanto, nós precisamos levar em consideração o seu relativismo, nós precisamos levar em consideração
que nós não podemos abusar do nosso direito de liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão não me dá o direito de ferir o outro. Eu preciso ter cautela, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu divulgo nas redes sociais, nas mídias, a forma nos WhatsApps, enfim, nos demais veículos de mídias sociais. Então, eu preciso ter cautela com aquilo que eu falo. Por quê? Porque eu posso ser responsabilizado. Posso ser responsabilizado civilmente, posso ser responsabilizado criminalmente. E, falando na esfera criminal, é interessante trazer aqui à tona os crimes contra a honra, não é? Eu, como pessoa física, posso ter a minha honra ferida. Uma pessoa pode me ferir através das redes sociais, caluniando, difamando, injuriando. Então, nós precisamos ter esse cuidado com aquilo que nós propagamos. E liberdade de expressão é um conceito muito bonito. Mas, na prática, as coisas não funcionam assim. Então, tem um ditado que nós aprendemos quando crianças, que é bem engraçado, que o meu direito começa quando o do outro termina. Então, é isso que eu venho trazer para vocês. Sejam vigilantes, procurem punir esse tipo de situação, denunciem que isso não deve ser tolerado pela sociedade. Isso é de interesse de todos nós. Muito obrigado. Ranieri. Bom dia a todos. Não fiz a saudação inicial justamente porque teria este momento. Quero cumprimentar inicialmente a nossa casa, a Assembleia Legislativa da Paraíba, por tratar de um tema tão oportuno, né, que só onde existe as ditaduras é onde talvez a gente tenha esse problema, porque lá a censura é muito forte, né, e aí a gente pode até fazer já um paralelo entre fake news e censura, né, o que seria pior. É difícil até relativar isso, mas é algo que tem impactado na vida de todos nós, da sociedade moderna. E aí cumprimentar desde o presidente, né, que ontem foi sancionada a lei que institui, inclusive, esse combate ou reflexão à fake news, com um seminário. Então já começamos, né, já no dia seguinte, já com a mão na massa, cumprimentar Marcos Eric, né, quem carregou esse piano de estar aqui hoje funcionando, toda a equipe da casa, a Bruno, nosso mediador, né, Yasmin, né, como também do Arnaldo, que eu tenho maior respeito ao seu pai, o Coronel Ardenildo. E eu quero, pessoal, começar me apresentando. Eu sou Ranieri Paulino, estou no meu 4º mandato como deputado estadual, e lhe digo com a maior tranquilidade deste tetra, que esse é o momento que a casa tem funcionado melhor sobre temas da mais atualidade possível, né? Inclusive esse tema. Eu venho aqui como aprendiz, tá? Venho trazer um pouco das minhas experiências, de que forma isso nos impacta, mas também trazer algumas premissas do que nós temos que defender. Para mim, uma premissa, isso a gente não pode abrir mão, é da liberdade de expressão. Só existe democracia plena com o funcionamento integral da imprensa, como das instituições, como o Ministério Público, como a Assembleia da Paraíba, como o Judiciário. Então, qualquer tipo de censura aos seus cumprimentos funcionais, quando eles não se desviam, né, isso pode ser algo que atente contra o pronto estabelecimento da democracia. Mas o que nós estamos falando não é disso. O que a gente está falando é justamente sobre desvio de função, né? Não só do papel da imprensa, mas o que tem acontecido. E aí eu não tenho como não compartilhar com vocês essa preocupação, Chico, que eu tenho tido, desse clima de ódio que vive o nosso país, que vive o mundo, inclusive. O clima de ódio, e que se retroalimenta. E onde se ganha força, inclusive, nas informações, Sony, nas informações falsas, caluniosas, porque ele se retroalimenta. Hoje, se existe o debate, quem mais, talvez, tenha engajamento e compartilhamento, mas então, às vezes, não se importa o conteúdo. Daí que é importante que a gente veja, eu acho que principalmente, né, o autor da informação, se tem credibilidade, né, e no que quer chegar. Eu venho aqui muito mais como presidente da Fundação Ulisses Guimarães, porque nós temos feito esse debate dentro da Fundação Ulisses Guimarães, através de um seminário que nós fazemos, Conexões, que é voltado para as mídias sociais, né? E então esse debate a gente tem feito constantemente. Inclusive
que nós não podemos perder é a nossa criticidade. Não podemos perder isso. Seja o doutor William Bonner dando notícia, seja uma rádio, numa difusora, na mais distante cidade da Paraíba, ou seja, no grupo de Zap da família. A gente não pode perder nunca jamais a nossa criticidade. E como é que a gente tem o poder de ser mais crítico do que o normal? É com informação boa. Eu ainda alcancei estudar pela Barça, estudar por livros pesados, a gente tem que fazer uma pesquisa escolar, e hoje a praticidade que as pessoas, né, têm em relação à internet é muito grande, né, e a gente tem que saber, inclusive, em que fonte nós estamos bebendo dessa informação, para formarmos profissionais com esse poder de criticidade. Hoje se fala também em pós-verdade. Quer dizer, pós-verdade, o que tem premissas verdadeiras, mas não necessariamente sejam uma verdade. Isso é tido como verdade perante a sociedade e nós vamos compartilhar e vamos nos engajar nessas informações. Isso é muito preocupante. O que tem cara de verdade, mas na verdade não é verdade. Olha só onde é que nós estamos e somos levados a isso. Quantas e quantas vezes, eu estou no tempo, né? Por favor, me avise. Quantas e quantas vezes nós estamos de boa fé e compartilhamos uma informação e verificamos que ela é falsa. Eu não prestei homenagem a Gabriel Diniz. A propósito, faleceu recentemente, tragicamente. Não fiz uma homenagem com a foto dele. A minha forma de buscar homenageá-lo foi fazer uma postagem dizendo que as pessoas deveriam ter o cuidado de não expor o corpo, de não expor a família. Está aí. Se vocês puderem olhar no Instagram, Ranieri Paulino, está lá. Foi minha forma, inclusive, de me manifestar diante desse anseio de ter curtida, desse anseio de ter apelo. Informação boa hoje não é que é a mais verdadeira, mas é a que tem mais apelo. Muita gente vê dessa forma. O que é que eu faço? Qual é o meu objetivo? Na verdade, é informar enquanto todos nós, que hoje todos nós somos um pouco de jornalistas, né? Todos nós hoje estamos opinando, né? Todos nós hoje temos uma ideia, né? Mas o que é, de fato, que nos reveste disso? É trazer um conteúdo a mais para esse debate? Ou, na verdade, é ter mais apelo? E isso é algo que fica para a gente refletir. Né? O que é que nós estamos deixando para a nossa sociedade? O que é que nós estamos deixando para a nossa sociedade? Eu vejo hoje, eu tenho 3 filhos, 2 de 11 anos, são gêmeas, e 1 de 2 anos. E o apelo pela internet, o apelo, inclusive, por coisas rasas, é muito grande. Né? E isso é algo que a gente tem que ter esse senso de responsabilidade. O tempo já está me chamando aqui, nós voltaremos daqui logo mais, mas viva sempre a liberdade de imprensa. Nunca, jamais poderemos abrir mão disso, mas que ela cumpra a sua função social, mas, sobretudo, nunca se desvie, né, dos postulados que tem que ser, que é de bem informar e não causar, né, impressões negativas na sociedade. Muito obrigado, deputado. Na sequência, coronel. Obrigado, bom dia a todos. Cumprimentando o Bruno Pontes aqui, que está no comando dos trabalhos. Ele que já me confidenciou que foi militar, é militar da reserva, né? Foi oficial da reserva do Exército, é oficial da reserva do Exército, e que preparou tropas aí para o Haiti. Isso é muito gratificante quando a gente sabe que o nosso Exército brasileiro tem um trabalho extremamente relevante para a manutenção do regime democrático, a estabilidade das instituições. Também saudação ao deputado Ranieri Paulino, ele que tem uma afinidade e amizade muito grande com meu pai, e já o saudava no plenário, lembrando esse detalhe. E a minha amiga, colega de muitas batalhas, Yasmin, que foi orientanda e hoje advogada. A gente sempre nos orgulha muito quando aquelas pessoas com quem a gente compartilha o conhecimento, elas avançam na carreira. Tá? E muitos alunos meus que estão aqui assistindo o seminário, outros colegas que eu já conheço. E, assim, deputado Ranieri, eu sou um professor bem raiz. Né? Eles fazem o relatório, tem que ser um relatório manuscrito. Com visto igual ao ensino fundamental computado. Porque eu acho que isso não substitui a forma como a gente vai sistematizar e condensar o conhecimento. Tá? Para os que não me conhecem, meu nome é Arnaldo Sobrinho. Apesar de estar paisano, eu sou tenente-coronel da Polícia Militar
E na área de segurança, hoje, eu coordeno o Centro Integrado de Operações, o chamado CIOP aqui da região metropolitana, que, se Deus quiser, vai avançar para coisas melhores, para espaços melhores, para atender a sociedade. E mais essa fala minha, participação nesse primeiro seminário sobre fake news, né, a gente já parabeniza todo o time que organizou, o Marcos, o Eric, toda a equipe, a gente sabe o zelo, o trabalho e a gratidão pelo convite de vir contribuir. E outro registro relevante, antes de falar rapidamente sobre a temática, né, é o protagonismo da própria Casa de Epitácio Pessoa, quando estabelece, através de uma lei, né, um dia específico para enfrentamento às fake news. Uma coisa assim realmente terrível, que nos deixa assim extremamente feliz por essa iniciativa. Eu já confidenciava ao presidente, Adriano Galdino, que havia feito contato com a associação que eu represento aqui no Brasil, que é a Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético. O escritório no Brasil fica aqui em João Pessoa e quase sempre a gente é demandado para situações que são graves, como esse caso de Campina Grande mesmo. Vez por outra também, Yasmin, que faz parte da associação como pesquisadora também, tem ofertado uma contribuição bastante relevante. Então, praticamente 10 anos que a associação ela tem um polo brasileiro, um escritório aqui no Brasil, e esse escritório fica em João Pessoa, há um corpo diretor, e eu tenho atuado como coordenador executivo desta associação. Então, essa minha rápida fala tem conexão justamente com essa temática. Então, a gente tira o exemplo a partir, como o próprio presidente, o deputado Adriano Galdino, colocou, a situação que se criou sobre Campina Grande, e os senhores não têm noção, não têm dimensão, e aí falando como autoridade pública e responsável por evitar situações catastróficas. Então, eu recebi assim, meu WhatsApp não parou sobre esse episódio de Campina Grande, ameaça de ataque à escola. Isso vem no esteio de um incidente que aconteceu na cidade de Suzano e outras situações correlatas de atentado a escolas, o que, inclusive, alguns diretores mandaram mensagem para mim, com medo de, até perguntando se era preciso suspender a aula. Então, os senhores percebem a dimensão de como essas informações, ou desinformação a partir de um fato pontual, ela circula, e aqui na Paraíba, quando se fala em Campinas, se fala, obviamente, de Campina Grande. Então, de imediato, isso numa situação mais pontual, como autoridade, na Polícia Militar, nós encaminhamos uma mensagem urgente para Campina Grande, para reforçar justamente essa presença da polícia nas ambiências onde poderia ocorrer um incidente. E da parte da Associação de Combate ao Crime Cibernético, nós acionamos o pessoal de pronta resposta, que fez um trabalho bastante significativo e tem não tem acesso a esses fóruns da Deep Web ou da Dark Web, e aí foi possível desmistificar que nós temos também uma cidade em Santa Catarina chamada Campina Grande do Sul. Tá? E já na manhã seguinte, nós fizemos um contato com as autoridades de Campina Grande do Sul, e aí passamos o alerta para eles, para o setor de inteligência, cuidar dessas demandas. Então, eu creio que, a partir desse exemplo pontual, né, a gente tem aí essa conjuntura de situações que estão dentro de uma ideia de liberdade de expressão das pessoas, alguém que deu print desse fórum e achou por bem compartilhar. Só que isso cria uma situação, uma expressão muito comum nesse meio, vira um viral, né? Viral. Então, assim, não se tem controle sobre a disseminação dessa informação falsa, ou, às vezes a informação é até verdadeira, mas ela é passada justamente com contorno, né, com contornos, obviamente, de desinformação. Então, foi isso que aconteceu de Campina Grande, essa ideia de liberdade de expressão, que é justamente a pedra angular de sustentação do regime democrático, a partir da própria imprensa, quando justamente tem esse trabalho de fazer a difusão das informações corretas, contribui significativamente para isso. E claro que, aparentemente, a gente acaba tendo um conflito de direitos, quando se tem essa liberdade de expressão de um lado,
vedando-se aí as situações de anonimato e a própria proteção constitucional da honra, da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas, como postulado constitucional, falando assim, numa linguagem mais jurídica. E, às vezes, nós verificamos essa situação de conflito entre esses direitos, e aí, obviamente, que não existe direito fundamental absoluto, daí a necessidade, muitas vezes, do Poder do Judiciário ter que intervir para, obviamente, restaurar essa estabilidade, esse equilíbrio, e evitar que as diversas narrativas construídas sob uma ótica mais da comunicação, elas possam desaguar em situações desastrosas. Eu recebo muitas informações, e às vezes, deputado Ranieri, imagens de pessoas são passadas. Outro dia eu recebi: este elemento está assaltando de bicicleta, com a imagem da pessoa, né? Fiquem atentos, aí tinha, ele está assaltando, né? Tambaú, Manaíra, Bessa e Intermares. E todo mundo sabe que para o sujeito sair de Tambaú para Intermares de bicicleta, não é simplesmente assim uma coisa muito rápida. Mas a minha preocupação de ter que gravar um áudio dizendo que aquela informação ela não tem o aval das autoridades policiais, para que essa pessoa não possa ser alvo de um linchamento público, né? E aí surgem nichos bem específicos, Bruno. É interessante que se cria um problema e, obviamente, pessoas procuram uma espécie de, vamos dizer assim, nicho econômico para essas demandas, né? A gente pode citar aqui, pelo menos, agências para checar notícias falsas, né? Então, tem Aos Fatos, é uma agência. A agência Lupa é outra agência. A Farsas e ainda boatos.org, além de outras. O próprio Google lançou uma ferramenta para essa checagem. E aí, de parabéns à Assembleia que colocou, Marcos Eric, essa fotozinha com 8 simbologias com relação a diagnóstico de fake news, tá? E da parte da Associação de Combate ao Crime Cibernético, nós temos feito um trabalho bastante significativo, preventivo, em escolas privadas e públicas, porque depois que o episódio que acontece não adianta. Tivemos situações extremamente graves nos últimos anos, e a doutora Yasmin trabalhou com a gente no caso Baleia Azul, que foi algo assim terrível, e depois veio o Momo do Zap, enfim, está sempre alguma coisa na moda, e essa história de Campina Grande realmente impactou. Então, assim, sintetizando, nos 30 segundos que me restam aqui, de parabéns à Assembleia sobre esse debate de fake news, e estabelecendo um dia de combate ao fake news, e a gente sempre na perspectiva de que possamos fazer das diversas ferramentas da internet um espaço de responsabilidade. E a gente passa no filtro aí na nossa mente, se aquilo realmente é relevante, é importante ou não. E certamente a gente vai ter aí dias melhores longe dessas fake news. Obrigado. Muito bom. Obrigado, Coronel, também, pela participação. No ano passado, houve uma mudança no Ministério da Justiça, no que diz respeito às legislações que tratam sobre a segurança pública e privada no país. Situação pela qual, fazendo parte do BASES, como avaliador do MEC, visitei algumas instituições no país que mudaram a sua matriz curricular baseada em cima dessa possibilidade de diálogo com essas novas leis. Saiu a lei Carolina Dickmann, né, entre outras instituições e outras legislações, para trabalhar essas informações falsas e essas disseminações sem autorização, né, do proprietário das informações, das fotos, das mídias e de determinados documentos, e isso acabou tendo um impacto muito grande. E eu queria saber, então, da mesa, partindo aqui do Dr. Ranieri, doutora Yasmin e também o coronel, para que a gente possa tentar definir de que forma as instituições têm se resguardado para legitimar o direito do cidadão contra as fake news. Então, de que forma a Assembleia Legislativa ou instituições públicas vinculadas ao Legislativo, elas estão atuando, né, para o combate dessas informações. No segundo momento, queria saber como é que é a advocacia jovem,
como é que essa parte, esse núcleo dentro da OAB da Paraíba, ela tem esse caráter formativo e informativo para os próprios advogados que vão pegar causas que dizem respeito. Inclusive, eu fui vítima de um fake news aqui em João Pessoa e estou com ação judicial contra isso, né? E isso tem sido muito importante porque é uma temática real. E de que forma a segurança pública ela tem se adaptado ao combate do cyberterrorismo, né? Dessa possibilidade de utilizar as fake news com a vantagem de denegrir ou de prejudicar pessoas, como aconteceu há algum tempo atrás, também em São Paulo, por causa de uma informação, uma mulher foi assassinada, linchada publicamente por causa de uma fake news. E eu queria, então, escutá-los, né? Por favor, 10 minutos cada um. Professor Bruno, deixa eu só pedir licença, um pouquinho, quebrar o protocolo, só para registrar a justificativa também de ausência do deputado Ricardo Barbosa, que inclusive iria participar com a gente dessa mesa, mas tem um compromisso em Brasília em defesa da educação superior. Ele foi com a reitora e com reitores de instituições federais a uma reunião com o ministro da Educação para tentar reverter esse corte anunciado pelo governo federal na educação superior. Então, ele justifica aqui a sua ausência. Registrar também a presença de alguns jornalistas que nos vão aqui com a sua presença: Donato Guedes, Judivan Gomes, jornalista Lívia Carol, jornalista Petrônio Souto, jornalista Gutenberg Cardoso, entre outros que também participam e nos honram com a sua presença. Lembrar que daqui a pouquinho a gente vai abrir, facultar a palavra a quem quiser fazer pergunta e interagir com a mesa. E lembrar também que daqui a pouquinho a gente vai servir aí um coffee break, então não se preocupem que a gente vai dar uma pausa para dar uma forrada para aguentar aí a segunda mesa. Obrigado, Marcos. Então vamos iniciar. Olha, de fato, esse é um tema que é muito novo, né? É difícil, inclusive, a gente dizer que dentro da Assembleia Legislativa existe já especialistas, né, nessa área. Do ponto de vista parlamentar, né, eu até não vejo especialistas, então é algo que nós estamos aprendendo. Mas o dia de hoje, no meu entendimento, já é um marco regulatório para a nossa casa. O dia de hoje já é um marco regulatório. Nós estamos aqui fazendo essa reflexão, essa discussão, e não é questão de proteção da casa, porque é normal as instituições, né, as pessoas até dizerem, olha, é o sentimento corporativista da Assembleia. A Assembleia tem que ser vista, sobretudo, como geradora de notícia, geradora de informação. Nós somos aqui uma casa que confecciona leis e precisa necessariamente de dar divulgação a essas leis para que o cidadão ele possa utilizar em seu benefício. Nós temos aqui, inclusive, quero registrar a presença das ouvidoras da casa, que faz essa mediação entre sociedade e a Assembleia da Paraíba. Quantas e quantas leis não vieram da ouvidoria? Está aqui a doutora Lilian Targino, doutora Arlenilde. Quantos requerimentos, inclusive, verificação se a lei existe ou se ela é verdadeira, né? Então, eu acho que cabe, né, essa posição, né, até muito mais de a gente garantir, enquanto geradora de informações, né, no que nós confeccionamos aqui. A função típica do Poder Legislativo é elaborar leis, e a gente precisa dar o máximo de divulgação, né, a essas conquistas que foram feitas, seja através de demandas sociais ou de ideias pertinentes em relação ao parlamento. Mas é importante, né, que se faça sempre essa busca, e até as instituições têm que cumprir esse papel também, né? O cruzamento de informações, né? A fonte, eu acho que é o princípio de toda e qualquer informação, se ela merece ou não ser compartilhada, né? Se tem credibilidade, inclusive, né? Que fonte é essa? Qual é dentro do universo, seja de imprensa, ou que credibilidade, né, se tem? A busca, inclusive, né, a busca reversa. A gente às vezes vê uma montagem, né, e ela está sendo compartilhada. O Google já permite isso, a gente fazer a busca reversa da própria imagem para ver se de fato ela é original ou não, se houve uma montagem, né? A data de que isso foi proposto, Nonato, quero aqui cumprimentar um ícone do jornalismo paraibano, né? O título, quantas e quantas vezes pelo título a gente deixa de ler, ou a gente lê e às vezes nem sempre
está associado o título e a matéria. E aí, algo que a gente tem que ficar muito atento. Eu volto ainda para a questão da fonte. Se não tem fonte, não carece, não merece ser compartilhada. A gente vive hoje num momento, inclusive, que eu acho que a cultura da sociedade ela está muito mais avançada do que, inclusive, a legislação que trata a pauta e o tema. Na China, o monitoramento facial é algo que é impactante. Existe uma tecnologia na China já, pelo monitoramento facial, que as pessoas estão cruzando na rua e estão sendo monitoradas em todo instante, e se porventura elas descumprirem qualquer regramento, né, do Partido Comunista, por exemplo, né, elas podem implicar, inclusive, em perdas de benefícios sociais pelo cruzamento de informação. Você vê que coisa avançadíssima, né? E eles estão aí em ponta do 5G. Então, é algo que a gente tem, né, que, enquanto instituição, né, nos preservarmos do ponto de vista de que, enquanto geradora de informação, né, muito mais do que de notícia, né, quando a Assembleia da Paraíba, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, as universidades, né, a Polícia Militar, que é outra geradora de informação, inclusive a informação da Polícia Militar, ela também vem com esse viés preventivo, né, a gente tem que, inclusive, fazer, né, muito mais do que as devidas blindagens, né, é buscar que a informação verdadeira ela seja chegada na ponta da sociedade. Então, eu acho que, volto a dizer que hoje é um marco legal do ponto de vista do que as instituições estão fazendo, né? A Assembleia da Paraíba ela entra na vanguarda, porque eu não tenho notícia, Marcos, que outras assembleias tenham tratado isso de forma, inclusive, do ponto de vista legal, né, de ter confeccionado lei para tratar desse tema, dessa pauta, e aí nós precisamos, né, do apoio de todos, né? É importante que a própria sociedade ela busque essa blindagem do ponto de vista se a informação ela não é procedente ou se, pelo menos, na dúvida, não compartilhe. Obrigado, doutor Ranieri. Doutora Yasmin, por favor. Pois bem, falar da atuação da minha casa acaba sendo mais fácil, né? Também na condição de vice-presidente da Comissão da Jovem Advocacia, nós estamos bastante vigilantes quanto às matérias da fake news. Mas eu vou chegar lá. Eu gostaria primeiro de quebrar um pouquinho o protocolo, por favor, e falar um pouquinho sobre a presença aqui da Comissão de Direito Eleitoral, na pessoa de doutora Marília Souto, também servidora aqui da Casa, da Assembleia Legislativa, e também da Comissão de Juizados Especiais, né, na pessoa do doutor Augusto Veras. Então, a nossa OAB Paraíba sempre muito vigilante e sempre preocupada com as matérias da sociedade, inerentes a toda a sociedade. Afinal, é a casa da cidadania e do povo, né? Casa dos direitos humanos. E a OAB é para todos nós, não é só para mim, não é só para mim que sou advogada, mas é para todos vocês. Sintam-se convidados para conhecer a nossa casa. E também falar um pouquinho sobre o meu lado de pesquisadora. Muito me honra participar da Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético. Dr. Arnaldo Sobrinho foi meu orientador na faculdade. E o tema que você trouxe aqui, que nós estamos aqui debatendo, afora o fake news, que é de importante relevância, o cyberterrorismo foi o meu tema do TCC. Não foi proposital. Então, acaba sendo mais fácil. Inclusive, doutor Arnaldo Sobrinho elogiou muito o meu trabalho e tal. Depois que eu me formei, fui convidada pela TV Marcha para discutir sobre o tema, um pouquinho depois sobre os Jogos Olímpicos, que a lei que regulamenta o cyberterrorismo, que é a 13.260, foi de 2016. Essa lei foi o, vamos falar na linguagem informal, o bafafá da época, né? Porque durante as Olimpíadas foram deflagradas operações da Polícia Federal. A Justiça Federal já temos condenações com base na lei que disciplina o cyberterrorismo. Então, é um tema também deveras importante. E lembro quando eu comecei a pesquisar com o Coronel Arnaldo, eu fiz, gente, e agora? Não tem legislação. Porque não tinha legislação. Não tem legislação própria, a doutrina é toda internacional, e agora? Perdida. E aí o Coronel Arnaldo Sobrinho me emprestou um livro
que fala especificamente sobre cyberterrorismo, e o livro é todo em inglês. Por sinal, ainda está na minha posse, ainda tem que devolver. Revelações, né? Eu estou aqui já. Eu procurei esse livro. Está comigo. Pois bem, esse livro é gigante, gente, é gigante, mas é de uma riqueza absurda. Inclusive, o autor do livro dedicou o livro ao Coronel Arnaldo Sobrinho, que é uma sumidade do crime cibernético aqui no estado da Paraíba. Então, eu particularmente sou fã do trabalho dele e acompanho de perto, estando dentro da Associação de Combate e Prevenção ao Crime Cibernético. Aí, como ele muito citou, participamos do momento de investigação da baleia azul, da Momô, né, aquela boneca, enfim. A situação foi bem delicada, fizemos o papel preventivo nas escolas, aí a importância também, já puxando o seu peixe, já sobre a segurança pública que se preocupa com a prevenção, não só com a repressão, gente. Isso aí nós devemos sim tomar todas as medidas cabíveis, e a polícia precisa tomar todas as medidas cabíveis, mas também a polícia deve prevenir e conscientizar o cidadão. Pois bem, já fez muito seu peixe, vou falar agora do meu. A OAB Paraíba está, sim, sempre vigilante nas matérias de fake news. Inclusive, tivemos um caso recente de uma advogada em Souza, que propagaram uma notícia que ela havia sido deixada de lado pela OAB Paraíba, e então a OAB, de pronto, já se manifestou, e ela não foi deixada de lado, simplesmente ela resolveu não tomar as medidas cabíveis, e isso é cada um, gente. Cada um sabe o que quer, cada um sabe onde o sapato aperta. Então, se eu desejo não tomar a frente da situação, isso é por mim. Eu tenho a minha faculdade de não me posicionar. E a advogada, ela preferiu não se posicionar. Eu não vou falar especificamente o que ocorreu, porque a situação é um pouco delicada, mas que a OAB Paraíba esteve, sim. E isso foi uma fake news que bombou agora essa semana, que a OAB Paraíba foi esculachada mesmo e foi denegrida por alguns advogados, o que é muito triste, o que muito me entristece, é que a nossa casa ela também é atacada pelos nossos. E tratar de fake news é tão importante, e a Assembleia Legislativa traz esse papel conscientizador, não só para os operadores do direito, ou para os deputados, os membros do Poder Legislativo, mas também para a sociedade. Porque a OAB também é casa dos direitos humanos, mas a Assembleia Legislativa é daqui que saem as nossas leis, gente. Então, isso é importante demais, essa discussão é fundamental. E, para isso, eu vou trazer alguns pontos que precisam ser retratados aqui, falando como pesquisadora. Vocês precisam ter cuidado com essas fontes. Eu vou dar algumas dicas básicas. Nós tem um exemplo dos domínios, por exemplo. Você tem lá www, aí tem o nome do site ou do blog, e aí tem lá .org. Mas cadê o BR? Então não tem validade isso. www, o nome do site, .com. Então são domínios que qualquer pessoa pode criar. Vocês precisam também estar atentos a isso. Precisam estar atentos se a notícia, aquela notícia que é propagada, se ela tem lá, autor desconhecido. Opa, como assim autor desconhecido? Então eu preciso me preocupar com isso. Se também os demais meios midiáticos, os demais jornais e portais de notícia, se eles divulgaram sobre aquela matéria. Pois bem, se não divulgou, por que essa notícia está passando aqui nesse site aleatório? Será que se eu divulgar isso, eu não vou gerar um caos na ordem social? Então, será que eu preciso fazer isso? Eu preciso magoar a sociedade? Eu preciso lesar a sociedade de acordo com aquela matéria? E como o deputado Ranieri Paulino falou, a sociedade, sim, ela está à frente da normatização. Nós não temos uma legislação própria. Porém, há um projeto de lei tramitando no Senado, que é o 473 de 2017. Vale a pena vocês anotarem, é muito interessante o projeto de lei, que inclui no Código Penal brasileiro o artigo 287-A, que disciplina a propagação de notícias falsas voltado para a área de saúde, segurança pública, educação, processo eleitoral. Então, há esse projeto de lei
E o Poder Legislativo já tem se preocupado com isso. Então, nós precisamos, sim, buscar combater. E vocês, como sociedade, são um papel fundamental durante esse processo. E contamos muito com vocês. Muito obrigado. Passando a palavra ao Coronel Arnaldo, deixando... Exatamente, porque faltou o BR.org, mas normalmente quando é um órgão aqui do Estado brasileiro, tem o BR, um órgão oficial, entende? É nacional. Então, o que é que tem? Tem lá no site, o nome do site tem .org, mas e o BR? Então, ele não é oficial, entende? Não é válido. Não, porque qualquer pessoa pode criar. Satisfeita a sua dúvida? Mais ou menos. Pode perguntar, fica à Não, vontade. eu queria entender isso. Não, mas é porque o domínio não é oficial. Qualquer pessoa pode chegar... Eu posso inventar Pronto. algo oficial Logo e no não final Pode perguntar no da final. mesa, aí a gente retorna. Eu vou anotar aqui para a gente poder Ok. fazer uma resposta mais na área de TI, né? Tá ok. Mas a gente vai fazer aqui. Coronel, diante dessas informações, a gente sabe dessa questão do ciberterrorismo, no departamento lá de teologia, como a gente trabalha com hermenêutica e exegese, que é a tradução textual, eu sempre faço a brincadeirinha. Quem é de direito aqui, só para eu saber? Direito, né? Então, direito, teologia e letras tem algo muito em comum, que é a disciplina chamada hermenêutica, né? Que é a interpretação textual. E eu sempre gosto de brincar com meus alunos dizendo que todo texto fora do contexto é pretexto para botar gente burra no cabresto, né? Então, texto fora do contexto é pretexto para botar gente burra no cabresto. Então, a gente se deixa muito levar por algumas informações e, às vezes, a segurança pública ela precisa intervir de forma mais ativa nesse campo. Por isso que eu estou passando esse momento da discussão do ciberterrorismo para o senhor, de como é que a segurança pública ela consegue se manifestar diante do ciberterrorismo e como é que é essa ação pública, né, no termo legal, como é que é executada, até para a gente conhecer como é que a segurança pública está tratando esse assunto do fake news. 10 minutos, coronel. Certo. É importante falar que, primeiro, compreender o que é o ciberterrorismo, né? O que é o chamado terrorismo cibernético. Então, a gente tem, na verdade, tivemos, na verdade, a migração de muitas práticas, não somente a terrorista, do mundo real para uma ambiência virtual. Então, quando a gente fala desses crimes contra a honra, difamação, boato, etc., isso já existia antes, só era praticado de outra forma, ou não tinha a disseminação que temos hoje, né? O dano ele é imediato e, obviamente, a gente não tem como mensurar. Na verdade, há uma situação que se diz assim, caiu na rede, é para sempre, porque você não consegue extrair tudo que foi postado, porque o viral você não vai conseguir acessar, mesmo informações que digam respeito especialmente a alguém daqui, que esteja presente, por exemplo, depois eu faço o link com essa demanda específica do ciberterrorismo, você vai ter que demandar outro Estado, outra jurisdição. Então, como é que fica isso no campo do direito internacional? Nós estamos falando da Paraíba, de Brasil, mas essas questões, às vezes, têm reflexo para além de nossas fronteiras e é simplesmente um vazio quanto a essa regulação no âmbito internacional. Então, a questão do terrorismo em si, ela acaba justamente casando essas demandas ou práticas já, obviamente, aliadas à ideia de provocar o terror, mas utilizando dessas tecnologias cibernéticas. Tá? Então, a Lei 13.260, de 2016, foi feita às pressas por conta das Olimpíadas, ela previa justamente o quê? Trouxe esses mecanismos para facilitar essa intervenção do Estado nas demandas que envolvem estes riscos. É algo que está muito mais no patamar da Polícia Federal do que efetivamente das polícias estaduais. Não por falta de competência, mas pelos instrumentos que hoje são disponíveis para esse tipo de situação. Depois que o fato passa, a gente pode comentar, né? Depois passou, pode. Mas eu lembro de um episódio bastante inquietante,
que teve conexão com as questões ligadas às Olimpíadas. E, à época, eu já estava no comando do Centro de Operações. E a Paraíba estava, vamos dizer assim, fora desse contexto dos Jogos Olímpicos. Porém, do nada, nós recebemos aqui em João Pessoa delegações da Rússia, da Alemanha e dos Estados Unidos. E o aparato estadual não foi informado. Então, assim, você coloca atletas de altíssimo nível e basta que um cidadão desse pudesse ser molestado minimamente para termos um incidente internacional sem precedentes, comprometer a imagem do país. Então, esse é o tipo de situação que, às vezes, os órgãos de inteligência, e aí tem essa conexão com as questões do cyberterrorismo, não conseguem acompanhar. É verdade que hoje existe toda a sistemática de estabelecer esses filtros que a inteligência usa, mas aqui no Brasil nós não temos os instrumentos, por exemplo, que os países que fazem parte da chamada Convenção de Budapeste dispõem de fazer a interceptação em tempo real daquilo que está transitando na rede. Eu diria que todos nós aqui presentes estamos com a nossa segurança cibernética fragilizada, porque quase todos nós utilizamos tecnologias americanas e, obviamente, esse país, por ser signatário da Convenção de Budapeste, ela autoriza que ocorra interceptação em tempo real daquilo que é conversado ou dialogado na rede. Então, daí a relevância dos estados, das instâncias policiais, elas estabelecerem termos de cooperação para que justamente os seus órgãos de inteligência possam ter essas informações compartilhadas. Essa questão de Campina Grande chamou a atenção e está dentro desse contexto. Na verdade, alguém que atenta contra uma escola, ele está praticando um ato, na minha ótica, que se aproxima muito dessas questões de ações terroristas de provocar o terror. Tá? E, claro que o fato específico da demanda ou da intenção maligna, vamos dizer assim, colocar nesse patamar, da intenção criminosa, ela ser articulada pela internet, isso não coloca dentro de um patamar de um ataque cyberterrorista autêntico, como, por exemplo, grupos jihadistas ou mesmo grupos chineses que já violaram as questões de segurança do Pentágono, e aquelas aeronaves não tripuladas também já foram sequestradas e precisaram ser destruídas porque, obviamente, podem colocar em risco a segurança de diversos países. Então, é algo realmente preocupante. Obviamente, em termos de defesa, o Estado brasileiro, através do Exército, é que coordena essas ações de defesa cibernética. Existe uma estrutura toda do Exército que trabalha essas demandas. Agora, não é fácil porque você lida com uma demanda muito grande de informações que transitam, então não tem como, obviamente, ter informação e ter acesso de tudo que circula. Então, esse trabalho preventivo feito pelas equipes de inteligência foi que propiciou, no caso dos Jogos Olímpicos, como Yasmin falou, já tem a condenação, deputado Ranieri, em relação àqueles indivíduos que atuaram se articulando para questões relativas a atentados contra os Jogos Olímpicos. Então, isso se aproxima muito dessas questões. E algo mais pragmático para a gente são esses atentados pontuais por questões de ódio. E vejam que é uma retroalimentação. Essas pessoas que hoje, o caso de Suzano mesmo em São Paulo, essas pessoas tinham sido vítimas de chacota, enfim, de bullying, de cyberbullying na escola. Isso alimenta esse ódio, o indivíduo, quando sai, se sente estimulado a praticar esses atos terríveis. E esse caso específico aqui de Campina Grande estava previsto para ser ontem, Campina Grande do Sul, né? Campina Grande estava previsto para ser ontem, dia 29. Então, assim, o que fizemos foi compartilhar a informação a partir do momento em que pesquisadores tiveram acesso aos conteúdos completos da Deep Web, da Dark Web, e acessando foi que conseguiram compreender e filtrar e tirar a Campina Grande do mapa. Mas, mesmo assim, a informação, né, o boato, a desinformação já tinha circulado, e você não consegue simplesmente, com outra mensagem, desfazer aquilo que foi feito. Mas houve sim um clima bastante
tenso em Campina Grande, da necessidade de acionar esses órgãos policiais, ficarem alerta para possíveis riscos. E claro que a legislação, na minha ótica, ainda que algumas pessoas pensem que é um terreno sem lei, ou que existem muitas brechas, na verdade, é possível sim aplicar a legislação para justamente fechar essas janelas, mesmo nas questões ligadas aos atos de terrorismo. E aí tem a plena aplicação da Lei 13.260, de 2016, que trata sobre diversas situações de atentados terroristas, e uma questão pontual diz respeito a essa questão relativa ao uso da internet ou de meios cibernéticos para provocar atos de terror. Tá? A Associação Internacional tem uma parceria com a St. Mary University, a Universidade Americana, que tem um centro de estudos específico sobre direito ao terrorismo, essas questões de contra-terrorismo, ou medidas preventivas para justamente evitar que essas questões elas sejam postas. O coordenador desse grupo de pesquisa americano esteve aqui já no Brasil, aqui na Paraíba, e foi ele, Yasmin, que apresentou esse livro que está sob sua guarda, tão bem guardado. Só para lembrar. É, só para lembrar, né? Mas ela vai devolver, e estando com ela, está em casa. Então, é isso, Bruno, e a gente se coloca à disposição dos colegas para questionamentos. Obrigado. Eu agradeço. Nesse momento, então, fazendo o encerramento, né, e a desfeita aqui da mesa, eu gostaria de agradecer a participação do deputado Ranieri Paulino. Né, muito obrigado, deputado, o senhor como representante da casa, muito nos honra e saiba da sua vital importância aqui nessa mesa. Né? Deixa eu só abrir para uma rodada, quem quiser fazer interação e perguntas. Aí será feito, né? Isso. Também a Yasmin, né, Mendonça, responsável como vice-presidente, né, da Advocacia Jovem da OAB, ao Coronel Arnaldo Sobrinho, né, um doutor literalmente na área de defesa da área digital dessas informações, cientes aqui todos participando dessas informações, deixamos a imagem sobre como se precaver dessas informações que, apesar de ser algo muito atual, não é muito novo, né? Eu até brinco, porque podemos dizer que Homero, quando escreveu a Odisseia, ali já foi retratado e registrado o primeiro fake news, né? O cavalo de Troia. Ele já passa por um processo desse de informações e a gente precisa se precaver. E esse é um momento de educação, de cultura da verdade. Então, nós vamos disponibilizar, né, com o Eric que está aqui também, para que a gente possa abrir para uma rodada de perguntas e encerrar a nossa mesa. Isso. Quem quiser fazer alguma indagação, é só levantar um braço, nosso competente cerimonial vai levar o microfone até você. Fala o nome, a instituição e a pergunta. Bom dia a todos. Meu nome é Hugo Moreira, sou assessor parlamentar do deputado Jeová Campos. Cumprimentar o deputado Ranieri Paulino pela condução dos trabalhos e parabenizar também a Assembleia pela brilhante iniciativa, que eu acho que deve ser, de outras vezes, acontecer esse tipo de evento. A minha pergunta é para o coronel, parabenizar o coronel pela sua explanação. Hoje, muitos dizem, o WhatsApp, o aplicativo WhatsApp, ele é passível de clonagem. É fake news ou não? Ele é 100% seguro. Muito obrigado. Nós vamos fazer rodadas de 3 perguntas, aí os palestrantes anotam e respondem em seguida. Mais alguém? Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa. A minha pergunta, meu nome é Renê Aquino, sou aluno de História da Faculdade IESP. Eu gostaria de perguntar ao Coronel Arnaldo como identificar uma pessoa que faz a publicação de um fake news quando ele usa um chip clonado e um nome laranja. Específico. Tem que ter fé. Bom dia a todos, eu me chamo Ceissa Chaves, sou gestora de mídias sociais e aluna de graduação de Relações Públicas. Bom, são 2 coisas. A primeira, a questão do contribuir com a fala da doutora Yasmin, na questão sobre o ponto .br. Né? A diferença do ponto .com.br é que o ponto .com, o DNS, o provedor, ele não está dentro do Brasil.
Ele está em qualquer lugar. E o .br é porque ele foi registrado no registro.br, que é um setor do NIC, que é o Núcleo de Informações do Comitê Gestor da Internet. Qual a diferença? Não é que deixa de ser oficial ou não, mas quando você tem um .br, você está pagando e você está contribuindo para dentro do Brasil. E existe uma maior regulamentação, fiscalização. Então, é fundamental que se tenha o .br. Não é que sem o BR não é oficial, porém, não se tem, é mais difícil rastrear e tudo mais. A segunda coisa é, o que eu percebo hoje, o maior grupo de disseminação de fake news, que infelizmente é um pouco da terceira idade. Aquelas pessoas que receberam, né, o smartphone dos seus filhos, parentes, para manter a interação, mas, porém, entregaram e não explicaram a questão do uso. Eu digo porque, infelizmente, meu pai comete muito esse agafe, esse erro, né, esse crime. E eu queria saber assim, se existem projetos voltados para fazer esse trabalho com a terceira idade, não generalizando, claro, mas é uma parcela, e se a casa e o próprio pessoal da associação, né, de contra crime cibernético, se tem um trabalho para a terceira idade que eu acho tão importante quanto. Muito obrigado. Responde essa primeira e depois abre para outras. Agradecemos a interação e a gente passa agora a palavra aos membros da mesa para responder as indagações. Como é o nome da senhora? Alba. Muito prazer, viu, dona Alba? A senhora trouxe aqui uma situação bastante corriqueira. Infelizmente, as crianças, elas não têm tido o hábito da leitura. Eu, particularmente, quando criança, engolia livros. E nós sabemos que isso contribui para o desenvolvimento da língua portuguesa e, consequentemente, da interpretação, da escrita. E é uma realidade, infelizmente. E uma também das formas de se verificar se uma notícia é falsa ou não é uma coisa bem simples, gente. Ler. Ler mais. Procurar mais. Por mais que seja na internet, mas buscar outros meios. Ler. Simplesmente ler. Muito, muito obrigada pela sua participação, viu, dona Alba? Quanto ao BR, que eu falei aqui, doutor Ranieri também entendeu o que eu estava querendo trazer. Quando eu falei o .org.br, quando tem .org.br, é que é um site oficial do governo. Não falei oficial, sendo oficial geral. Exato. Então, quando eu falei .gov, exatamente. É outro ponto também, .org.gov. Pois bem, quando eu trouxe isso, eu falei sobre o site oficial de uma entidade pública, certo? É isso. Muito bem. Eu vou conversar pela terceira, porque eu partilho a resposta depois com o deputado Ranieri. A Cissa Chaves falou sobre essa questão da fake news e a terceira idade. Também se tem algum projeto em tramitação.
E o trabalho da associação, na verdade, ele tem muito foco na questão dos jovens nas escolas, né? Sábado agora mesmo estava ministrando um treinamento para pais, porque não adianta somente orientar as crianças se o pai dá mau exemplo, entendeu? Tem também que orientar os pais, estabelecer horário, etc. e tal, todo um regramento sobre essas questões que envolvem o uso dessas tecnologias e, consequentemente, todas essas situações ligadas a fake news. E aí, quando a gente fala de fake news, né, das informações falsas, assim, todo dia eu recebo vários fake news lá no centro de operações, que eu diria que os trotes também são fake news. Entendeu? O sujeito cria uma ideia outro dia que o Banco do Brasil aqui no centro estava sendo assaltado. Foi todo o centro de João Pessoa, aqui na 1817, foi interditado para poder fazer intervenção, porque tinha um assalto a banco, um refém sequestrado, a pessoa sequestrada no interior do banco. Então, depois descobriu-se que era uma informação falsa, um trote clássico, e isso também é fake news e acabou gerando dissabor muito grande. O outro questionamento, começando pelo mais simples, né, do Hugo Moreira, sobre o WhatsApp. Olha, não existe garantia de segurança no meio cibernético, digital, WhatsApp, etc. Também não é questão de ser, não é inseguro, totalmente seguro, não. Existem, obviamente, as empresas que trabalham no aperfeiçoamento desses padrões de segurança. Mas não tem como garantir que o sujeito consiga fazer a clonagem, tá, dentro desses parâmetros. Então, assim, eu passei quase 4 anos trabalhando no sistema penitenciário. Até parte do tempo tive o prazer de trabalhar com o delegado Valber Virgulino. E, assim, são situações inimagináveis, né, de preso utilizando Facebook, da Wi-Fi que foi criada no Roger, um Wi-Fi. O cara juntou lá umas peças e criou um Wi-Fi para os presos. Então, são coisas assim que a gente não consegue mensurar o nível de desvirtuamento dessa mentalidade criminosa, né? Então, assim, a punição na época era abrir sindicância, quebrar o Wi-Fi, às vezes quebrar não, às vezes pegar e separar para estudo, porque isso merece um estudo, né? Entendeu? Isso é inovação, entendeu? Então, e transferir para o PB1, para passar uns dias no PB1 e comunicava ao juiz. Mas, assim, só não quebra, porque isso aqui tem que ser estudado, uma coisa dessa. Tá? E outro dia também deu, enfim. Então, eu tenho muito cuidado com as minhas redes sociais. Então, quem tiver questionamento depois pode até mandar outros questionamentos. Arnaldo Sobrinho. E eu sou amigo de Seixas faz tempo de Facebook, desde a fundação do Facebook, né, Seixas? Mas, assim, não existe segurança 100%. E aí, com certeza, é possível clonar e é muito difícil reaver essa questão. Tá? E depois eu vou complementar essa pergunta já respondendo a terceira, né? Que o René Aquino fez o questionamento. Como identificar e responsabilizar essa pessoa que disseminou a fake news se ele usa um nome clonado e laranja? Amigo, ainda que seja verdadeiro, é muito difícil. A associação está ajudando um caso da minha cidade aqui. Eu sou cidadão francês, sou aqui de Bahia. Esse cidadão, ele não consegue ter sossego. A conta, eles já hackearam uns 10 celulares dele. A Apple mandou uns 3 iPhones e o cara consegue hackear. A gente está com um grupo tarefa para tentar ajudar esse cidadão, já um idoso, e ele não consegue descobrir que, enfim, o que fizeram com essa questão. Outra demanda também, uma digital influencer, né, que teve a conta sequestrada do Instagram. Então, veja que situação complicada, né, complexa. Então, assim, não existe garantia 100%. As investigações são demoradas, então a gente tem uma grande dificuldade para viabilizar isso no meio judicial, mas a associação tem um corpo jurídico que acompanha essas demandas, e aí eu espero ter respondido a essas questões. Ótimo. Então,
Então, pessoal, né, agradecemos. Só para mais 3 questões, para a gente encerrar essa mesa, aí para o coffee break e voltar para a segunda. Nonato, quer fazer uma pergunta? Nonato, você queria? Vem aqui. Nonato Guedes, jornalista das antigas, como a gente disse. Queria cumprimentar a mesa, agradecer ao Marcos Verck, meu chefe de comunicação aqui na Assembleia. Sou também do site Os Guedes, com meu irmão Lenilson, e tenho uma certa experiência de imprensa aqui na Paraíba. Eu fui do Jornal Estado de São Paulo e da imprensa paraibana de rádio, jornal e televisão. Eu queria só fazer uma pequena observação. No período da longa noite das trevas, em que a gente conviveu com a censura, naquela fase áurea da censura, chegou a haver comunicado da chamada linha dura do regime, então vigente, de que era proibida a divulgação de qualquer notícia sobre surto de meningite. Ora, era uma informação de interesse público até para efeito de prevenção das famílias sobre como evitar que seus descendentes ou seus parentes próximos fossem contaminados. Mas era proibido, o governo achava que era um assunto de segurança nacional. De modo que o país foi privado da informação de como se prevenir contra a meningite. Talvez, se a matéria tivesse sido divulgada, o país tivesse avançado até nas pesquisas e tivesse até numa posição de ponta no ranking internacional. Infelizmente, a mentalidade era outra. Bom, esse, para mim, é um lado da moeda. O reverso da moeda, ou da medalha, é o que se verifica hoje. Então, o que é que a gente tem hoje? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e acho que ninguém aborda nunca isso, mas eu sinto na pele como jornalista, é que a proliferação, a disseminação, a facilidade com que as redes sociais chegam ao alcance das pessoas criou a ilusão muito perigosa de que todo mundo é um jornalista. Ora, seria a mesma coisa que de eu imaginar que eu seja médico ou que seja religioso, sem ter tido formação teológica, nem ter tido formação de medicina, né? Então, mas todo mundo é jornalista. Por quê? Porque tem acesso a uma rede social. Então, o que a gente vê de aberração, né, de informação, e infelizmente o grande público não faz a distinção correta do que é a opinião de uma pessoa que não tem nada a ver com jornalismo, né? Às vezes tem a ver com... Vai ver, o cara pode ser até borracheiro, sem nenhum demérito à profissão, mas ele está lá numa rede social, ele emite opinião e é tido, então, como jornalista. Então, eu vejo essa distorção com muita preocupação e lamento que as entidades de classe do jornalismo na Paraíba e no Brasil nunca tenham se preocupado com isso. Tenham admitido simplesmente que todo mundo é jornalista, e foi por conta disso que aqui na Paraíba nós tivemos o fechamento de 3 jornais impressos, com mais ou menos 500 profissionais de cada veículo, e nenhum gemido foi feito, nenhum grito foi dado pela sociedade, porque hoje é todo mundo jornalista, então as coisas estão muito niveladas. Quer dizer, essas reflexões eu proponho porque eu acho que se inserem na questão do código dos limites também da cibernética. Eu, que sou um jornalista que tive meus estágios, né, da máquina de escrever, do Telex, eu fui apresentado ao Telex, com o direito de tê-lo em casa, financiado pela empresa para quem eu trabalhava, que era o Jornal Estado de São Paulo. E depois o fax. Então, foi um processo, né, gradativo até chegar à internet propriamente dita e às redes sociais. Eu não sei se muita gente viveu esse estágio. Eu, pelo menos, particularmente, eu vivi e fui vivendo progressivamente,
e proporcionalmente até porque eu comecei precocemente em jornalismo, por volta aí de 10 anos de idade, mais ou menos. Bom, essas questões me preocupam porque eu vejo muito isso, mas eu acho que... Qual é o antídoto para o fake news? O antídoto é a variedade de informação. Você tem um sem número de sites, de portais, de veículos informativos na internet, de alta credibilidade. Eu estou falando aí dos veículos profissionais, eu não estou falando desses fake news aí que são inventados por amadores que posam de jornalistas. Eu estou falando, por exemplo, da versão online da Folha de São Paulo, do Jornal Estado de São Paulo, veículos aqui você pode recorrer e acionar judicialmente para poder obter o direito de resposta. Para concluir, Nonato, para a gente dar sequência, por favor. Então, era somente isso que eu queria fazer, essas observações, porque eu acho que são temas que nunca são colocados em debates dessa natureza, nem pelos especialistas, a quem eu respeito muito e tenho o maior carinho e atenção, e com quem eu aprendo bastante, e muito menos pelos jornalistas e pelas entidades de classe dos jornalistas. Muito obrigado e desculpem a minha intervenção. Nada, agradeço, Nonato. Obrigado pela sua participação. A cidadã vai querer interagir também, para a gente fechar as perguntas? E queria convidar o deputado Lindolfo Pires para, assim, incorporar aqui a mesa também, participando do nosso debate. Pode fazer parte da mesa, deputado, por favor? Bom dia a todos. Meu nome é Rosana Gadelha, eu sou advogada, chefe de gabinete do deputado Ranieri, e eu queria fazer uma pergunta ao coronel. Eu acabei de terminar um doutorado em Ciências Jurídicas na Universidade de Buenos Aires. Eu pergunto o seguinte: há lacunas jurídicas muito expressivas em se tratando de fake news, ou se nós precisamos da efetividade da norma jurídica já existente? Tem mais alguma pergunta ou só essa mesmo? Seria blocado, né? Eu sou Pauliana, filha da deputada Paula. Eu queria saber por que existe esse negócio de fake news. Porque eu acho isso muito perigoso. E só. Obrigada. Obrigado. É verdade. Muito bem. Com a permissão aqui de Bruno, para agilizar os trabalhos, né, Bruno? Você está preocupado com o horário? Sempre. Rosana Gadelha. Rosana Gadelha. Você pergunta, né, se há uma lacuna jurídica ou a questão da efetividade. Depende do plano, da dimensão jurídica que você vai dar ao problema. Se for algo, eu diria que tenha repercussão interna, Estado da Paraíba, João Pessoa, o Brasil, eu diria que há poucas lacunas. A própria evolução, esse tempo que Nonato viveu do jornalismo, basicamente foi o tempo em que as janelas ou essas lacunas foram sendo fechadas. Lei Carolina Dickmann, tá? O Marco Civil da Internet, questões ligadas a crime cibernético do ponto de vista da administração pública. Então, é uma evolução. Tá? A minha dissertação de mestrado na UFPB, e aí já nessa parte acadêmica, além de Yasmin, o próprio deputado Lindolfo, tivemos o deputado Lindolfo Pires um momento muito importante quando o trabalho de graduação dele foi sobre crime cibernético, e eu tive a honra de trabalhar com ele nesse projeto. Então, assim, nós temos essas janelas fechadas, essas lacunas, eu diria que há efetividade. Tá? Mas, no panorama internacional, os eventos anualmente que eu venho participando, não existe uma solução, não existe um consenso quanto a isso, para você ter essa demanda fechada numa convenção. Tá? O que se poderia utilizar, que seria a Convenção de Budapeste,
que trata dessas demandas, ela traz remédios extremamente amargos, que certamente poderiam, tá, atentar contra a nossa privacidade. Então, existem essas limitações, são limitações bastante complexas, mas que eu penso que não teremos uma solução fácil no plano internacional. E no âmbito do direito interno, essa questão ela tem mais uma pronta resposta. E com relação a Esiane, que fez o comentário sobre as fake news como sendo perigosas, eu concordo plenamente. A gente tem aí todo um cenário que merece a atenção do Estado. Daí o papel relevante, Marcos Eric, aqui da Assembleia, que adota esse protagonismo, estabelecendo um dia de combate à fake news. Esse primeiro simpósio é relevante, e no plenário eu já conversava com o nosso presidente, deputado Adriano Galdino, dizendo a ele que iria propor justamente um termo de cooperação para ajudar a Assembleia nessas demandas relativas a essas pautas de ordem cibernética. Então, agradeço a participação. O deputado Lindolfo Pires acabou de chegar, e para a gente finalizar de vez, eu queria que o senhor fizesse uso da palavra por 3 minutos, já que a gente descobriu agora que o senhor também é especialista no assunto. É porque o coronel Arnaldo é sempre gentil, eu sou curioso, ele é especialista, é ele. Obrigada. Aliás, como todos nós aqui somos, isso é um tema que é inerente a gente, e principalmente quem tem uma atividade pública está sujeito a esse tipo de exposição. Hoje é muito fácil, né? Os meios sociais, redes sociais, internet, enfim, tudo é susceptível a esse tipo de fake news, esse tipo de má orientação, de que alguns desvirtuam aquilo que seria absolutamente um instrumento para que você possa aperfeiçoar e fazer divulgação daquilo que é correto. Mas, infelizmente, Marcos, isso é como tudo na vida. Tem um bom profissional e tem o mau profissional. Você vai ter o bom jornalista, o mau jornalista, o bom deputado, o mau deputado, o bom padre, o mau padre, e assim sucessivamente. Vai ter aqueles que vão se aproveitar dessas lacunas, dessas brechas, né, para que possam divulgar aquilo que claramente eles não têm coragem de enfrentar. Então, daí eu não tive a chance, a oportunidade e o prazer de ver a exposição aqui anterior, mas tenho certeza de que quanto mais a gente puder, essas leis de que o coronel acabou de citar, que vêm, né, para tentar pelo menos inibir, se não proibir de vez, mas tentar pelo menos inibir, pelo menos que as pessoas saibam de que eu estou cometendo um crime, eu não estou aqui metendo o dedo aqui no computador, no telefone, e vou dizer aquilo que não é para ser dito, e aí ficar exatamente em brancas nuvens. Então, daí porque eu acho que a Assembleia, e você está de parabéns, o presidente da Casa, a mesa, enfim, por ter feito um tema que, sem dúvida nenhuma, é tão interessante e importante para todos nós no momento. Obrigado. Agradeço a participação do deputado Lindolfo Pires. Registro a presença da deputada estadual Estela Bezerra, que participa da nossa segunda mesa daqui a pouquinho. E, enfim, a gente conclui essa primeira mesa, faz um pequeno intervalo para onde vai ser servido um coffee break aqui ao lado, e retorna para a gente ter início à nossa segunda mesa.